Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da disciplina Laboratório de Banco de Dados. Nessa aula, iremos iniciar o módulo 4, em que iremos ver sobre controle de concorrência e administração de bancos de dados. Nessa aula, em específico, iremos ver sobre segurança e autorização em bancos de dados, que é um tema muito importante para que a gente possa garantir aí somente acessos autorizados a funções específicas do nosso banco de dados. Então, primeiramente, vamos entender o que se refere à segurança aqui do banco de dados, certo? Então, a segurança do banco de dados ela é fundamental para proteger informações que são sensíveis e garantir aí que indivíduos com as permissões corretas eles possam acessar ou também modificar esses dados. E essa proteção ela acaba sendo vital, então, para evitar fraudes, acessos não autorizados, e a perda também da integridade desses dados, né. Então a integridade desses dados, né, como a gente já comentou em outras aulas, refere-se, né, a essa precisão, né, essa consistência de informações armazenadas no banco, né, sendo essencial aí para a confiança nas operações realizadas, na veracidade das informações que são armazenadas nela. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, um sistema financeiro, né, que é crucial que apenas usuários, né, autorizados possam realizar transferências bancárias ou alterar registros, por exemplo, de transações, né, e sem os mecanismos de autorização, qualquer usuário poderia entrar ali e modificar esses dados, né, colocando em risco a segurança financeira da instituição e dos seus clientes como um todo. E além disso, né, essa segurança, autorização desse banco de dados, também garante que as ações realizadas por cada usuário sejam aí rastreáveis, né, facilitando aí auditorias e monitoramento de segurança, certo? E quando a gente fala de auditoria, a gente tem hoje normas, né, ISOs que as empresas seguem muitas vezes, legislações externas, em que elas são até obrigadas a prover, né, esse rastreio, né. Então para ver então a importância aí que tem a autorização desse banco de dados. E aí a gente tem alguns mecanismos de autorização, então, que a gente pode utilizar aqui dentro de um banco, certo? No contexto dessa segurança, então, do banco de dados, né, os privilégios, né, quando a gente fala de privilégios, nada mais é do que permissões, né, que podem ser concedidas aí a usuários para realizar operações específicas, né? Então, esses privilégios, né, garantem, então, um controle sobre quem que pode acessar ou modificar ali aqueles dados e esquemas. Então, algumas permissões, né, ou privilégios que eu posso conceder, por exemplo, para um usuário ou um grupo de usuários, é em relação à leitura, né, então ele poder fazer somente selects em uma ou mais tabelas, eu posso especificar quais tabelas que ele terá acesso. Posso ainda ter, autorização sobre inserção de dados, né, em tabelas, atualização desses dados, exclusão. Então eu posso definir isso, então, né, de acordo com o objetivo daquele usuário com o sistema, com o que ele realmente precisa realizar. E aí, manipulação desses esquemas SQL, né, envolve então permissões que permitem aos usuários, né, modificar ali a estrutura do banco de dados, criando, né, ou alterando ali, né, objetos. Então, que permissões eu tenho aqui, tá? Eu posso ter permissões, por exemplo, para criar novos objetos no banco de dados, né? Então, lembra quando a gente começou a nossa disciplina que a gente viu lá os comandos que são próprios para a estrutura do banco de dados e aqueles que são para a manipulação desses dados em si, né? Então, primeiro, alguns comandos criam a estrutura da tabela, enquanto outros vão lidar com os dados armazenados nela. Então, aqui são algumas permissões que eu tenho em relação à estrutura desse banco, né? Então, eu posso ter ali permissões, por exemplo, do create, né? Que permite aí ao usuário criar novos objetos no banco, né? Que objetos podem ser esses? Tabelas, índices, visões, certo? Então, isso é uma das autorizações que eu tenho. Posso ter uma permissão para alterar, né? Então, vai permitir que o usuário modifique a estrutura dos objetos.
já existente no banco, por exemplo, adicionar ou remover colunas numa tabela, modificar os tipos desses dados, adicionar ou remover restrições, né, como chaves primárias e estrangeiras. E eu posso ainda, né, ter uma permissão para a exclusão desses objetos do banco de dados, né. Então excluir uma tabela, né, fazendo que ela perca, obviamente, todos os dados. Índices, né, remover um índice, por exemplo, né, poderia ser feito, lógico, tem que ser feito com muito cuidado, porque isso pode afetar o desempenho das consultas, tá. E também tem a questão das visões. Então, eu tenho, então, essas 3 permissões aí que são fundamentais quando eu quero administrar, então, a estrutura desse banco de dados. E aí, eu tenho, então, o comando com o qual eu forneço, então, essa permissão. Então, vamos entender, então, o que que seria esse comando, né. Então, a gente tem o comando grant aqui em SQL, que a gente usa ele para conceder privilégios ou a usuários ou então a papéis, que a gente vai chamar aqui de roles, tá. A gente vai entender o que que são esses papéis daqui a pouco. Então, a sintaxe básica, né, é eu colocar o grant, quais privilégios eu quero fornecer, então coloco aqui, inclusive pode ser todos os privilégios possíveis daquele banco, ou em qual tabela eu quero, conceder esse privilégio, ou então eu coloco ou o nome da tabela ou o nome da view que eu quero conceder aquele privilégio, né, caso seja uma visualização apenas ali. E to para quem, né, para quem quero fornecer esse privilégio. Então, qual que é o usuário, qual que é o papel que eu quero fornecer, então, esse, privilégio, né, para esse banco de dados, certo? E aí, como é que eu concedo, então, privilégio? Coloquei aqui um exemplo, tá? Um exemplo em que o usuário aqui, leitura, poderá realizar consulta select na tabela dos clientes, na tabela clientes. Então, né, esse é um exemplo de como é que eu forneceria, então, essa concessão aí de para realizar consultas no banco de dados. Então essa consulta seria bem útil, então, quando ele quisesse fazer algum relatório, né, fazer filtro sobre os dados, ou seja, visualizar apenas o retorno de algumas consultas, certo? E aí eu tenho aqui um outro exemplo, né, em que eu poderia conceder, né, esse privilégio apenas a algumas colunas específicas. Então, às vezes, a gente tem uma tabela que ela tem algumas colunas que têm dados sensíveis que, né, ou dados críticos ali para o meu sistema, ou para minha regra de negócio, em que não é interessante que um usuário, um grupo de usuários tenha acesso a ela. Nesse caso, eu posso conceder esse privilégio, né, somente a um campo então, né, a uma das colunas. Então aqui eu coloquei em grant update, e aí coloquei aqui então qual que é a coluna, certo? Ou qual que é a tabela e show aqui segue, normal aqui para qual que é o usuário, qual que é o papel que eu quero conceder, né, a autorização, né, conceder aqui autorização para que ele possa modificar o quê? Apenas o preço da minha tabela de produtos, certo? E eu posso conceder privilégios, né, de select e update, posso juntar então essas permissões em um único SQL ao usuário, né, na tabela vendas, por exemplo, modificar, né, o brand. Então vamos supor que esse usuário aqui, que é o usuário completo, ele pode selecionar, pode atualizar também toda a minha tabela vendas. Então esses são alguns exemplos, né, que a gente tem, então, quando a gente quer trabalhar aí, então, com essas permissões. Seguindo aqui, né, alguns usuários, né, como usuários que são administradores, né, é um exemplo disso, a gente pode querer conceder todos os privilégios, então a gente não precisa colocar, né, um monte de vírgulas, ali para aquele usuário. Então a gente coloca e geralmente nosso usuário do banco, o usuário principal ali, assim, que a gente cria o banco, ele geralmente vem por padrão com todos esses privilégios, certo?
Mas aí a gente pode criar outros usuários nesse banco, a gente vai ver como é que a gente cria esses usuários daqui a pouco, e aí a gente pode fornecer permissões específicas para esses usuários. Então aqui eu tenho o usuário completo, né, que vai receber todos os privilégios então, né, para selecionar, inserir, atualizar, deletar, né, dados aí na minha tabela de vendas. E assim como eu concedo privilégios, eu posso querer remover privilégios também. Então, por exemplo, vamos isso é muito aplicável, né, no dia a dia. Às vezes eu tenho uma estrutura na organização, em que, por exemplo, eu tenho hoje um assistente administrativo que ele tem ali uma atribuição ali na sua função. Amanhã ou depois, por uma mudança de ou por criação de outros cargos na empresa, alguma coisa no sentido, eu preciso o que ele fazia, né, não é mais função dele, sim de outro usuário. Então eu não deixo ele com permissão além do que ele precisa. Então, nesses momentos, é interessante que eu retire privilégios dele, remova alguns privilégios que foram concedidos a um usuário específico ou a um papel. E aí, para eu poder remover os privilégios, eu faço já algo muito parecido com a forma como que eu concedo. Só que aqui eu vou colocar o revoke, a lista de privilégios, ou qualquer tabela ou a view em que eu quero remover esses privilégios e from aqui para de qual usuário que estou retirando esse privilégio, de qual usuário ou de qual papel. Então aqui está um exemplo de como é que eu removo então o privilégio de leitura de um usuário. Então eu colocaria revoke, select, e aí eu coloco qualquer tabela, que é minha tabela de clientes, no usuário de leitura. Então agora, né, meu usuário leitura, né, ele está impedido de realizar consultas nessa tabela, que é a tabela de clientes. E eu posso também, né, remover todos os privilégios desse usuário, tá? Então é um usuário que ele está ali no sistema, mas ele não precisa ter acesso a nenhuma tabela, tá? E aí eu posso remover todos os privilégios, então, né, revoke all privileges on, e aqui nome da tabela, from qualquer usuário. Então o comando aqui vai remover todos os privilégios concedidos anteriormente ao usuário, né, aqui da minha tabela vendas. E aí é muito importante, né, a gente ter um cuidado quando a gente vai revogar esses privilégios, principalmente porque quando se usa, né, por exemplo, o revoke all privileges, tá? Os usuários, né, ou papéis afetados perdem o acesso para executar ações específicas no objeto do banco. Então, né, óbvio, né, então isso ele vai ser retirado, então todos os privilégios, que além disso tem um ponto de atenção aqui que a gente precisa tomar cuidado. E quando um privilégio ele é revogado de um usuário que concedeu a outro, todos os privilégios concedidos por esse usuário também são revogados, então a gente tem essa revogação em cascata. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai usar esse comando, certo? Para não acabar retirando privilégios de outras pessoas, né, que esse outro usuário acabou fornecendo. E aí a gente tem os papéis aqui dentro dessa concessão de privilégios. Então, como eu falei, eu tenho usuários, mas vamos supor que eu tenho no sistema todos os usuários de uma empresa, que são, sei lá, 200, 300 pessoas. Então, vamos pegar uma universidade, né? A gente tem, sei lá, 200, 100 professores. Daria muito trabalho, né, fornecer privilégios toda vez que eu tiver um novo sistema ali na universidade, eu ter que conceder esses privilégios para todos os, sei lá, 200 professores, 300. Nesse caso, é muito mais fácil, né, eu criar um papel. Que papel? Professor, né? Então eu posso conceder, por exemplo, toda vez que tiver um professor novo na universidade, né, que ele entregar a documentação que ele vai começar o contrato dele, né, ou assumir um concurso, e aí eu vou lá e só atribuo a esse novo usuário um papel, e automaticamente ele terá acesso a todos os sistemas, todos os módulos, né, que aquele papel, que faz sentido para aquele papel ali, né, de professor, tá? Então, ele é bem interessante, isso facilita bastante, né, a administração, pois esses privilégios podem ser gerenciados, centralmente, então, através dessas roles, tá?
Então, como eu falei, né, ela vai facilitar a administração, ela vai permitir uma escabilidade desse sistema de muito forma muito mais tranquila. Então, posso ter um sistema, sei lá, que quando eu comecei tinha 20 professores, agora tem 300. Essa escabilidade fica muito mais fácil, eficiente, a segurança fica centralizada, né, que eu se eu fosse remover de cada usuário, poderia, às vezes, eu esquecer de um usuário, né, de remover privilégio dele. Quando eu uso os papéis, né, eu evito que isso aconteça, tá? Eu reduzo esse risco. Como é que eu crio uma role, então? Eu venho aqui, né, no create role, tá? Que é o comando que eu uso, então, para criar um novo papel, né, uma nova role aqui no banco de dados, e eu coloco aqui um nome para ela. Aqui foi instrutor. Como eu falei, poderia ser uma role professor. Ah, eu quero ter uma role para todos os coordenadores pedagógicos, coordenadores, tá? Eu quero uma role, né, para todas as pessoas que são do pedagógico, né, assistentes, coordenadores. Então poderia criar também uma role para isso, tá? E aí depois que eu crio esse papel, eu tenho que fornecer então os privilégios para esse papel. E aí eu coloco um grant, coloco qual que é a permissão que eu quero, aqui no caso de selecionar, tá? Aqui qual que é a tabela on, né? E aqui qual que é a tabela e to qual que é o papel, né? Nesse caso aqui, qualquer usuário associado, né, ao instrutor, né, esse papel de instrutor, terá a permissão aqui de leitura na tabela, tá? Ou seja, para select. Então, depois de configurar, né, essas roles, então eu consigo, então, associar, né, usuários a essa role. Então, eu quero agora que esse usuário aqui faça parte desse papel. Então, coloca grant, coloca um papel e to qual que é o usuário que eu quero incluir, atribuir esse papel, tá? Aqui, create role, por exemplo, ó, DBA, aí eu vou ou então o DBA aqui, tô definindo que ele vai ter todos os privilégios no banco, e aí eu vou colocar aqui que o admin, ele vai fazer parte desse papel aqui do DBA, por exemplo, tá? Então aqui são alguns exemplos de roles. E aí eu posso também ter algumas autorizações, como eu falei, sobre views, porque essas permissões podem ser sobre views ou também sobre as tabelas. E quando eu uso essas autorizações sobre views, né, eu simplifico a consulta, eu mantenho a segurança, né, eu tenho um controle mais granular desse acesso aos dados, de maneira muito mais tranquila, certo? Então, essa é uma outra possibilidade, então, que eu tenho, que é manter, então, essa permissão sobre essas views. Então, aqui é um exemplo, né? Então, estou criando uma view aqui, né? A view a gente já estudou nos módulos anteriores. Então, uma view que tem como função aqui, né, mostrar aqui todos os gerentes, todos os funcionários, né, que têm um cargo de gerente. Então, criei a view, o nome dessa minha view é gerentes. Então, estou fornecendo, né, acesso a essa view de gerentes para qual usuário? Para o usuário, né, que se chama aqui o usuário. Eu posso fazer uma autorização também, né, em nível de linha, então posso ter um controle aqui de acesso, também aqui sobre quais linhas ou tuplas de uma tabela um usuário pode visualizar, né, e ela vai diferir desses privilégios tradicionais, né, que aplicam permissões de tabelas inteiras ou algumas colunas específicas, né, então autorização sobre linha oferece uma maneira mais fácil de controlar um acesso com maior precisão. Né, e se a gente pensar, por exemplo, onde é que a gente usaria isso, né, poderia ter cenários, né, por exemplo, onde diferentes usuários, né, precisam acessar dados que são restritos ali ou ao seu usuário ou sua turma, por exemplo, como em sistemas financeiros ou acadêmicos, né, o controle de acesso, em nível de linha, né, ajudando então a proteger informações que são confidenciais. Né, então, se a gente pensar numa tabela, né, de registro de usuários, cada funcionário deve ter permissão para visualizar somente os seus dados. Um aluno, né, ele tem permissão somente para visualizar as suas notas, somente para visualizar, as suas disciplinas, ou somente, o plano de ensino das disciplinas ao qual ele está matriculado, por exemplo. Então, esses são alguns exemplos, né, aplicações em que faz sentido
eu fornecesse acesso, autorização somente em nível de linha. Então, por exemplo, aqui eu estou criando uma view, se chama vendas vendedor. Coloquei aqui um, né, só para a gente poder simplificar. Aí eu coloco select from, então eu vou selecionar tudo do meu registro de vendas, né, somente quando o vendedor for igual a 1, ou seja, se eu estou colocando isso no relatório para esse usuário, né, e ele é o usuário 1, ele vai ver somente, né, aquilo que faz é referente a seus dados, né. E aí eu vou fornecer aqui então a opção de visualização desses dados, né, dessa view, para o vendedor para o vendedor 1, por exemplo, tá. Então o vendedor consegue somente visualizar os seus próprios registros de vendas, ele não consegue ver de um colega, por exemplo, porque não faz sentido, né, para alguma regra de negócio, tá. E aí a gente tem algumas práticas aqui de segurança, algumas coisas que a gente toma cuidado, né, sobre, esses dados. A primeira coisa, né, é esse princípio do mínimo privilégio, tá. A gente vai retomar sobre isso na próxima aula de novo, mas o que, nos traz aqui, né, conceder aos usuários, né, apenas os privilégios que são estritamente necessários para a execução de suas tarefas. Então, assim, o que ele realmente precisa fazer dentro das suas atribuições, é eu vou fornecer dados somente para ele fazer aquilo, não vou fornecer, acesso a outras tabelas a mais. "Ah, não, mas ele não vai mexer naquilo", né, muita gente pensa, "Vou fornecer isso para ele, porque ele não vai mexer, não tem perigo", né, mas se ele não precisa ter acesso, então não dê acesso para ele aqueles dados, tá. E a outra questão aqui, né, a outra prática é a questão de auditoria e registros de acesso, né. Então a auditoria é esse processo, né, de monitorar e registrar atividades que são realizadas no banco, né, então como leitura, escrita, autorização, exclusão. Então essas informações elas são registradas, né, podem incluir, por exemplo, o usuário que realizou a operação, o momento em que ocorreu, que ação ele executou. Então isso é muito importante, né, principalmente quando às vezes em alguma auditoria mesmo, né, alguma verificação, se nota alguma inconsistência, né, por exemplo, poxa, eu notei uma inconsistência em relação ao caixa, né, algum valor aqui. E aí eu preciso ser capaz, né, de realizar essa auditoria, fornecer essa auditoria para o cliente, para que a gente consiga ver onde é que estava o erro, né, quem que realizou alguma operação ali, que momento que realizou, que ação que executou, para que eu possa manter aí essa proteção, tá. E também esse registro, né, que são tão necessários para auditoria. E como eu falei, é muito bom a empresa ter, mas muitas vezes, dependendo do sistema, esse registro de informações é obrigatório por lei, tá. E agora a gente vai mostrar algumas coisas rapidamente aqui na parte prática, então, disso tudo que a gente acabou de falar. Bom, para exemplificar aqui, então, as nossas autorizações de acesso, eu criei aqui um banco que se chama banco, pensando em um banco mesmo financeiro. E aí, aqui nesse banco, a gente já tem aqui, tá, 2 tabelinhas criadas, tá, que é a tabela de clientes e a tabela aqui de contas. E aí, para a gente conseguir exemplificar aqui todo o processo, tá, eu já tenho eles criados aqui, mas algo bem interessante da gente fazer aqui para poder exemplificar tudo isso, é a questão, né, de como é que eu forneço então uma esse acesso então para os usuários, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui então nesse banco, tá, em que eu tenho aqui somente essas 2 tabelinhas para conseguir, brincar aqui um pouco, é saber que usuários que eu já tenho aqui, criados. Então vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no meu banco, vou criar aqui uma query, certo. Vou descer aqui um pouco, e aí vamos começar a colocar aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso ser capaz aqui, né, de verificar primeiro quais usuários existem no meu banco, para que eu possa, saber, né, se eles já estão com algum papel, se eles não estão. Então vamos supor que eu estou pegando o banco que está criado já,
e eu quero saber, né, que usuários tem neles. Então, para isso, eu posso fazer o quê? Então, a gente vai usar esse comando aqui, tá? Que é o select usename from pgcatalog pguser. O que significa esse comando? Ele vai retornar aqui para mim todos os usuários, né, que eu tenho aqui cadastrado no meu banco, tá? Então, vai listar todos os usuários do post que aqui é SQL, né? Ele vai fazer isso, né, consta numa tabela aqui do sistema que se chama pguser, tá? Então, quando eu coloco aqui select usename, né, esse select que eu estou usando para recuperar os dados, né, estamos selecionando o quê? A coluna que se chama usename, que armazena aí o nome dos usuários do PostgreSQL, né? Então, usename aí é essa coluna que contém o nome desses usuários. E aqui no from, né, pgcatalog, né, vai especificar qual tabela ou vista, né, ou visão, né, os dados estão sendo recuperados. Nesse caso, está recuperando a tabela, como eu falei, do pguser, só que esse pguser está localizado no catálogo do sistema, por isso que eu uso o prefixo aqui pgcatalog aqui também. E o pguser, ele nada mais é do que uma view do próprio catálogo aqui do PostgreSQL, tá? Por isso que a gente não precisa colocar aqui nenhum comando de select, porque isso já está dentro dessa view que foi criada, né? E ela é derivada aí da tabela do pgroles que a gente tem, que é e contém aqueles papéis, né, que são marcados como usuários, tá? Então, quando eu executar aqui, ele vai trazer aí todos os meus usuários. Então, vou dar aqui um enter agora, vou executar esse aqui. Ele já retornou. Então, olha só o tanto de usuário que eu tenho. Eu tenho aqui o usuário Postgres, tem o usuário aluno escola, tem o usuário professor, tem o usuário monitor, o assistente, coordenador e diretor. Eu sei, tá, pessoal, que aqui a gente colocaria o que? O usuário Stacy, por exemplo, Janaína colocaria geralmente o nome, né, desse usuário aqui, tá? Que é o mais comum. Eu coloquei assim pela sua função aqui na escola, só para a gente poder aqui entender, tá? E aí, tá, ok, esse comando então vai fornecer esses usuários, aí a partir desses usuários eu consigo então brincar um pouco com isso. Eu posso, por exemplo, né, agora, para algum desses usuários, fornecer alguns privilégios. Por exemplo, eu quero, né, que o meu assistente ele tenha permissões para selecionar dados da minha tabela, tá? Aqui não é uma escola, tá, pessoal? Mas aqui eu quero que o assistente, tá? Ele tenha acesso aí somente à tabela clientes. Um acesso somente para buscar, né, esses clientes, para visualizar. Então, como é que eu faria aqui, certo? Eu vou vir aqui, né, lembrando aqui os nossos dados, tá? Nossas permissões que a gente tem aqui. Então, pessoal, agora eu vou definir o que aqui, né? Qual que é o privilégio que eu quero fornecer, então, para o assistente? Então, eu vou colocar aqui grant. Que privilégio que eu quero? Quero o privilégio que ele tenha só para seleção, ou seja, para visualizar esses dados. Eu colocaria aqui, qual que é a tabela que eu quero fornecer isso? Clientes. Mas eu posso também, né? Ah, não, eu não quero que ele tenha acesso só ao cliente, eu quero que ele tenha acesso a todos os acesso para visualizar tudo no meu banco. Então, vou colocar aqui select on. E aí, em vez de eu especificar a tabela, eu vou colocar assim, how tables, ou seja, ele vai ter acesso a todas as tabelas. E aí, eu vou colocar o in. E aí, pessoal, aqui eu tenho que definir o quê? Qual que é o esquema que ele vai ter esse acesso para a seleção, tá? Então, aqui, tá? Eu vou então conceder, né, essa permissão de leitura, né, a esse usuário, né, de um esquema aqui específico, tá? Então, aqui lembrando, how tables para separar todas as tabelas, e aí aqui eu vou colocar um in esquema, tá? Então, vou especificar o esquema onde a permissão vai ser aplicada, tá? Então, vou colocar aqui em dado,
um esquema. E aqui logo em seguida vou colocar qual que é o nível então que ele vai ter ali, né, então o público vai ser o esquema padrão aqui do SQL, né, onde as tabelas são criadas, né, se nenhum outro esquema for especificado. Então vou colocar aqui a tabela, vou colocar aqui public, e na sequência aqui eu vou colocar aqui o to, depois do to tem que especificar para quem que eu vou fornecer esse privilégio. Então aqui para o assistente, tá? Então aqui eu forneci a permissão para ele, certo? Eu posso também, tá, brincar aqui com outras coisas, por exemplo, ok, eu vi já, né, como é que faz, vou descer aqui um pouco, mas eu já vi como é que faz para visualizar aqui os dados. Mas se eu quiser visualizar também, quais se esses usuários aqui, tá, se eles estão ou não atribuídos a algum papel. Se eu quiser fazer isso, eu preciso usar um outro comando, tá, para pedir, né, para que o nosso programa, nossa ferramenta, ela nos forneça também essa visualização. Então, como é que eu faria aqui nesse caso? Então, vamos lá. Aqui é um comando um pouquinho maior, mas eu vou trazer ele aqui pronto para vocês, eu vou explicar aqui ele, tá? Então, aqui eu vou, então, visualizar não somente quais são os usuários, mas também se eles pertencem ou não a algum, papel, tá? Então aqui esse comando vai ter o objetivo então de listar todas as roles, né, do PostgreSQL e os usuários associados a cada uma dessas roles. Bom, então aqui eu estou fazendo a seleção dos dados, tá? Esse r.rolename, tá, aqui, né, que eu vou criar aqui um alias, né, como rolename, que ele seria, tá? Ele vai ser o nome da role ou, né, o grupo papel ali armazenado na tabela ali do PG underline roles, né, que é referenciado ali pela letra R, tá? E aí eu tenho o m.rolename, né, que eu estou colocando ali um alias como member name. E aí aqui eu vou retornar o quê? O nome do usuário, né, ou seu papel, né, ou sua role, né, que é membro da role, tá? Também na tabela ali PG roles, por isso que ele referencia aqui pela letra M, tá? E o uso do as ali, como eu falei, né, está sendo usado somente para renomear essas colunas para serem exibidas no resultado. E aí eu coloco o flow, né, da onde? Né, da minha tabela, como eu falei, do PG roles, contém essas informações sobre todas as roles do banco de dados. E eu vou usar, né, ela como alias, a letra R, né, por isso que eu estava usando ali daquela forma, tá? E aí eu fazer um join, tá? Vou fazer um join aqui com algumas outras tabelas, porque eu quero visualizar, além das roles, também os seus usuários que estão associados. Então, aqui eu vou usar primeiro o join aqui, né, com esse PG Alt Members, né, que vai armazenar quais são as associações entre essas roles e seus membros, né. Eu vou ter a coluna aqui, o role ID também da tabela, tá, que vai corresponder o ID da tabela PG Roles, que vai representar basicamente qual que é o ID dessa role. E aí vou colocar aqui a cláusula on, né, fazendo a junção ali, com a tabela, PG Alt Members, tá. E aí eu faço aqui a junção aí com a outra tabela aqui, tá, que é o PG Roles, certo. E aí aqui, né, vai conter o que aqui, né, nesse outro join, tá. Aqui eu vou agora representar os membros, né, que podem ser outros usuários ou outras roles que eu posso ter associado. Então ele vai unir aqui, né, os ID dos membros, né, as suas respectivas roles, tá? Então vou ter então 2 tabelas aqui principais que eu preciso trabalhar quando eu quiser ver então essas informações, tá? Que é a PG Roles, que vai ter informações sobre os grupos de papéis, e o PG Alt Members, né, que vai manter quais que são, né, essas associações entre os membros, né, e as suas roles, tá? Então essa consulta vai retornar aqui pra gente isso. Então, quando eu colocar aqui o enter, tá? Deixa eu só.
ele vai ter aqui, vamos lá, ó, eu tenho aqui então, tá, só para eu tenho muito mais usuários aqui, né, que a gente viu agorinha há pouco, mas os usuários que estão associados a alguma role, eu tenho diretor, na role administração da escola, eu tenho coordenador, também aqui na administração da escola e o assistente. Então, diretor, coordenador e assistente está no papel de administrador da escola, tá? Aqui só um exemplo. Eu sei que o banco aqui é financeiro, né, mas só estou usando ele para a gente poder ver esses exemplos, tá, pessoal? E aí aqui, tá, eu vou voltar então ali para minha Kelly, tá, e aí eu vou voltar a listar então aqui os meus usuários. Então a gente tem aqui, ó, ainda, alguns outros, tá, eh, papéis aqui. Eu tenho um professor e monitor, né, que eu me lembre eles não estão em nenhuma role ali associada. Então o que que eu posso fazer, tá, eu vou criar agora uma role. Como é que eu vou fazer isso? Tá, e aí eu vou seguir lá a forma como a gente viu agorinha há pouco, certo? Então eu vou colocar aqui no SQL, tá, vou apagar isso aqui, vou colocar create role e vou dar aqui o nome de, eh, aulas ou instrutores, tá? Vou usar aquele exemplo que a gente viu. Então eu vou criar então aqui minha role, então, que eu vou chamar de instrutores. A partir daqui, tá, eu vou então depois ter que informar qual que é, a permissão que eles terão, tá. Eu posso fazer isso aqui embaixo já, ou eu posso fazer isso depois, tá. Então posso fazer isso separadamente, poderia fazer junto aqui. Então já criei a role instrutores, vou copiar o nome dela aqui, porque agora eu vou dar meu outro comando. O outro comando que eu vou ter aqui vai ser para fornecer o acesso, tá? E aí eu vou fazer igual eu fiz anteriormente, grant. E aí vou colocar qual acesso eu quero que ele tenha, quero que ele tenha a parte de seleção, ele possa visualizar os dados. E aí ele vai poder visualizar os dados sobre, qual tabela, tá? Então eu vou colocar aqui on, eu vou pegar uma tabela desse meu banco mesmo, tá? Por exemplo, clientes. E aí, no final aqui, eu preciso colocar agora para quem que eu estou fornecendo. Antes a gente colocava aqui o usuário, agora basta colocar aqui qual que é minha role, tá? E aí ele forneceu. Bom, criei minha role então em instrutores, mas agora eu preciso associar aqueles papéis que eu tinha, para alguma daquelas, roles que eu tenho lá, certo? Então eu tenho que agora associar, né, um desses usuários que estão aqui, tá, vou listar aqui ele novamente, ó, tem o professor e o monitor, a minha role em instrutores, como é que eu faço isso? Aí agora a gente usa o outro comando, né, que a gente aprendeu, coloco o grant, apagar aqui grant. E aí aqui eu vou colocar qual que é o papel, tá? Então vai ser o papel instrutor. Eu vou colocar aqui instrutores, né, instrutores, e aí eu coloco to. Então, para quem que eu quero atribuir esse papel, certo? E aí eu vou atribuir esse papel ao meu usuário professor, tá? E eu posso também atribuir esse papel para o meu usuário monitor. E aí agora eles fazem parte então dessa role aqui também, tá? Deixa eu só pegar aqui.
Tá? Deixa eu copiar aqui vou colocar aqui o código novamente, então, para a gente agora listar qual que é então, né, para eu conseguir listar então agora a minha, a minha tabela, tá, com os seus papéis novos que eu defini. Então se eu colocar agora para listar aqui, ó, a gente vai ver agora o monitor e o professor agora aparecendo agora na minha seleção e agora associado aos papéis instrutores, tá. E dessa forma eu consigo então definir esses papéis, lembrando sempre daquelas 2 premissas, né, menor permissão necessária, né, para aquele usuário e também, né, eu manter a questão de auditoria, né, e registros dessas alterações, certo? Bom, vamos voltar aqui para o slide. Então, pessoal, aqui tem algumas referências, tá, para vocês poderem se aprofundar. Lembrando, tá, de acessarem também o Padlet da ferramenta, que tem leituras extras que são muito importantes para vocês conseguirem aprofundar e praticar aí bastante, para o entendimento completo aí de todas as possibilidades que a gente tem em relação a permissões de acesso aqui no banco de dados. Um abraço e até mais.